Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados à matéria de Código de Ética. Então quero, claro, que você visualize aí comigo o que nós vamos tratar nesse momento. Nós vamos falar sobre os principais deveres do servidor público, conforme o decreto 1171/94, que no inciso 14, trata dos deveres fundamentais do servidor público perante o Código de Ética. E aqui a gente já tem até uma questão, se você parar para pensar, por quê? Porque o título diz dos principais deveres do servidor público. O que isso significa? Significa dizer que os deveres, eles não estão todos elencados no Código de Ética do Decreto 1171/94 que nós temos, são os principais. Então, pensando numa prova de concurso, pode ser que, de repente, a banca examinadora justamente informe sobre isso, ok? Então, a gente já fica esperto, já com o título aí. Bom, mas vamos lá, Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos e verificar as informações mais pertinentes a respeito do tema. Então, bora lá. Para começar, pessoal, nós precisamos observar aqui quais são, então, esses deveres, E nós vamos encontrar aqui nos tópicos, nos itens, o item A, que diz assim: é dever... uma dica, tá? Como nós estamos trabalhando com os deveres, então sempre leia antes, mentalmente, isso aqui, ó, é dever. Por quê? Porque fica mais fácil para você compreender. E eu já te estou dando um toque, porque você vai encontrar muitas questões em que as bancas examinadoras, elas tratam do assunto, mas elas fazem o quê? Elas trocam o dever por vedações, porque na próxima aula nós vamos tratar de vedações, ok? E aí isso acaba confundindo de uma certa forma, de uma certa maneira. Então sempre leia mentalmente aí, é dever. Como eu vou fazer aqui para você observar comigo. Vamos lá. É dever do servidor desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Bom, galera, o que isso significa, Significa o seguinte, que é dever dele desempenhar no momento, tá bom? No momento, no instante, tá certo? O que isso significa? Significa dizer que o servidor público, ele não pode procrastinar. O que é o procrastinar, pessoal? Procrastinar é você deixar para depois, empurrar com a barriga, depois eu faço. Imagina, por exemplo, que você está atendendo lá o cidadão, vai dar entrada numa certa documentação, você coloca dentro da sua gaveta e fala assim, amanhã eu faço isso aqui, ok? Aí você já procrastinou. Isso não vai ser legal, com certeza absoluta. Por isso que nós temos o dever de desempenhar a tempo, no momento, naquele instante, as nossas atribuições, certo? Mas além disso, também nós temos aqui o item B, que diz o seguinte: é dever do servidor exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas, tá? Então você precisa resolver situações procrastinatórias, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar o dano moral ao usuário. Então, quando você não procrastina, você evita o dano moral. Continuando, é dever também do servidor ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Pessoal, eu já comentei isso aqui para vocês, mas não custa nada relembrar que se esse camaradinho aqui, o servidor público, ele tem dois caminhos a seguir. Um que ele não sabe onde vai chegar e outro que vai levá-lo ao bem comum. Então ele sempre tem que escolher a opção, a melhor
a mais vantajosa que seja para o bem comum, tá certo? Ah, mas o bem comum sempre vai ser melhor? Sim, sempre vai ser, porque é bem comum, é o interesse de todos, é o princípio da finalidade da administração pública, certo? Beleza? Então, continuando. Também é dever do servidor público jamais retardar qualquer prestação de contas, que é uma condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Isso aqui, pessoal, tem a ver com o quê? Isso aqui tem a ver com a ideia de você trabalhar aqui com o accountability. Accountability significa, trocando em miúdos aí para nós, né? Significa a prestação de contas, a responsabilidade de prestar contas dos atos administrativos, né? Do trabalho, ó, responsabilização, ok? Beleza? Então, prestar contas. Prestar contas tem a ver também com transparência, certo? Então, olha só a importância disso. E tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação. Então, é dever do servidor tratar de maneira, né, cuidadosa os usuários e melhorar, aperfeiçoar o processo de comunicação. Vale lembrar que o processo de comunicação é uma via de mão dupla. Nós temos de um lado o emissor e do outro lado o receptor. E haverá o que entre eles? Uma interação, né? Uma via de mão dupla, uma interação. O emissor, ele precisa ter uma característica chamada comunicabilidade, certo? E já o receptor precisa ter percepção. Percepção, tá? O que significa, no caso aí, a comunicabilidade e a percepção? A comunicabilidade é a capacidade de se fazer entender. Já a percepção é a capacidade de entender. Tudo bem? O emissor, quando ele repassa uma informação, ele tem que repassar essa informação com clareza, com objetividade, que seja de fácil compreensão mesmo. Sempre se colocando no lugar do outro, ou seja, tendo, no caso aí, a chamada empatia, tá certo? Beleza? Então, olha a importância disso, né? É claro que do outro lado nós também precisamos que o receptor entenda. Mas veja, nesse processo, é óbvio que o dever passa a ser do emissor, o dever passa a ser do servidor público. Seja ele emissor, seja ele receptor em algum momento, ok? Bom, dando continuidade, vamos lá. Também é dever do servidor ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Pessoal, de nada adianta, né, nós discutirmos sobre ética, sobre as regras, sobre os deveres, se a gente não coloca, na verdade, em prática, se a gente não materializa essa situação, tá certo? Beleza, vamos dar continuidade. Perdão, vamos lá. G. É dever do servidor ser cortês, ter urbanidade. Ter urbanidade é tratar as pessoas de maneira civilizada, tá bom? Disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Então, a partir do momento, né, que nós tratamos as pessoas da maneira como elas devem ser tratadas, com cortesia, urbanidade, como está dizendo, né, aqui, ok? Respeitando a capacidade de cada um, ou seja, eu levo em consideração também o artigo 5º da Constituição Federal, que trata lá de você tratar todos iguais, da mesma forma, com igualdade, isonomia, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ok? Então é isso, basicamente, que o Código de Ética também está nos trazendo.
E a partir do momento que eu trato as pessoas com cortesia, urbanidade, disponibilidade, eu me abstenho. O que é se abster? Se abster é você deixar de fazer, se isentar de causar dano moral. Olha que maravilha. Ok? Continuando, já o item H diz o seguinte: é dever também do servidor ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. O que isso significa? Olha, na administração pública, obviamente, há uma necessidade de nós levarmos em consideração a hierarquia, certo? Mas eu não posso ter temor de representar contra qualquer comprometimento indevido. Ou seja, eu respeito a hierarquia, mas se eu precisar fazer uma petição, denunciar, reclamar, testemunhar, eu vou fazer isso. Por quê? Porque precisamos pensar sempre no bem comum, no interesse de todos, está dentro da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e tantos outros princípios da administração pública, ok? Continuando, também é dever do servidor resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, de interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Olha que interessante. É dever resistir a quais pressões? Todas e denunciá-las. Aqui é interessante que a denúncia é um ato vinculado. O que isso significa? Significa dizer que eu não tenho outra opção a não ser denunciar, tá bom? Isso já foi tema de prova, inclusive, certo? Sobre a tal da denúncia. A denúncia não é um ato discricionário, não é. É um ato vinculado. Ato discricionário é quando eu tenho mais de uma opção, dentro da lei, evidentemente, para escolher, certo? Nesse caso, não é ato discricionário, como eu falei, é um ato vinculado. Por quê? Porque eu só tenho uma única opção, que é denunciar. Beleza? Então, eu vou resistir a todas as pressões e denunciar. Ficou claro isso? Então, vamos dar continuidade. O que mais nós temos aqui? Vamos ver. É também dever seu zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. É o seguinte, aqui você tem, claro, evidentemente, direito a fazer greve, é um direito nosso, é um direito de todas as pessoas, inclusive servidores públicos, tá bom? Agora, a situação de fazer greve, ela não é irrestrita, ela tem certas restrições, ou seja, precisa ter um número compatível de servidores, funcionários trabalhando, enquanto os demais, evidentemente, reivindicam os seus direitos, tudo bem? Você não pode abrir mão da defesa da vida e nem da segurança coletiva, certo? Então, é preciso zelar por isso também. Continuando, também é dever do servidor público ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Anteriormente, na parte das regras deontológicas, eu cheguei a comentar para vocês que a ausência injustificada, ela causa desmoralização no serviço público. E logo, então, consequentemente, se a ausência injustificada ela causa desmoralização no serviço público, eu devo ser o quê? Eu devo ser assíduo, eu devo ser frequente ao serviço. Não. Por quê? Porque, evidentemente, que a minha ausência, como está dizendo aqui, vai provocar danos ao trabalho ordenado, vai atrasar o trabalho. Entende isso? Beleza? E o item M diz o seguinte: é dever também do servidor comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo assim as providências cabíveis,
Então, nada demais também, se você sabe, está verificando, visualizando que está ocorrendo fatos que são contra a administração pública, contrário ao interesse público, você tem que comunicar imediatamente aos seus superiores, ok? Continuando, vamos lá? O que mais nós temos aqui? Também é dever do servidor manter limpo, em perfeita ordem, o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Então, óbvio, né, que você, claro, tem que levar isso aqui em consideração. Nada demais também, né, pessoal? E também é dever seu apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Mas, professor, pelo amor de Deus, tem que falar até sobre isso? Pois é, os legisladores na época entenderam a necessidade. Se eles entenderam essa necessidade, é porque, com certeza absoluta, lá na década de 90, antes, né, inclusive, aconteciam muitos fatos que, obviamente, saíam dali dos trilhos, né, inclusive relacionados à vestimenta. Então, é preciso também avisar o servidor que é uma questão de código de postura, de conduta, de ética, você se apresentar com vestimenta adequada ao exercício da função. Então, quando fala sobre isso, a gente também tem que entender o seguinte, tá? Por exemplo, uma pessoa que trabalha na área de manutenção, ela tem que trabalhar com os EPIs, ok? Ou seja, a pessoa tem que estar de acordo com o exercício da função. Ok, beleza? Isso é muito interessante. Logo, não significa dizer que aqui só está pensando na área administrativa. Não, em todas as áreas, operacionais inclusive, de manutenção inclusive, tá certo? Continuando, bora lá. Vocês perceberam que eu pulei aqui a do meio, porque ela é mais interessante no sentido, né, da explicação, porque ela diz assim, ó, é dever do servidor participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. O que isso significa, pessoal? Significa dizer que você deve participar de treinamentos, tá? Você deve participar de treinamentos, você deve participar de capacitação, ok? De eventos, palestras, ou seja, tudo que tem a ver com seu trabalho no dia a dia. Por quê? Porque isso vai melhorar, sem sombra de dúvidas, o exercício de suas funções. Porque com treinamento, eventos, palestras, participando para melhorar o meu nível de conhecimento, né? A aprendizagem ela é contínua, ela é constante. Então eu adquiro conhecimento, eu melhoro ou desenvolvo habilidades e mudo de atitude. Vou para uma ação positiva nesse caso. Tá certo? Continuando, vamos lá. Também é dever do servidor, né? Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Então você deve se manter atualizado, evidentemente, no dia a dia. Ok? Nada demais. Também é dever seu cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas do seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Também aqui não tem nada demais, deve cumprir as normas, né, de acordo com o seu serviço. Também você deve facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem dê direito. Você deve facilitar. Por quê? Porque você jamais pode retardar a prestação de contas. Você deve exercer também com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se, ou seja, isentando-se, de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. E também é um dever seu abster-se, ou seja, isentar-se, ok? De forma absoluta, ou seja, de forma total,
de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Pessoal, é o seguinte, tá? É um dever seu se isentar, deixar de fazer qualquer coisa de maneira total, absoluta, de exercer sua função com finalidade estranha, ou seja, algo que não tem nada a ver com as suas atribuições, com as suas funções. Você simplesmente se desviar totalmente, você mesmo em si, tá? Mesmo que você não esteja cometendo uma violação expressa à lei, mesmo que você não esteja, né, na verdade, você esteja observando as formalidades legais e não esteja cometendo violações. Ainda assim, você deve se abster de maneira total de, obviamente, como está dizendo aqui, né, de exercer sua função, poder, autoridade com finalidade estranha. Como eu falei, algo que nada tem a ver com seu trabalho no dia a dia. Ok? Bom, continuando, temos aqui também que é dever seu divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Tá certo? E aí nós temos aqui uma questãozinha, né? Para tratar a respeito do assunto. Olha só, questão da banca CESP, SEBRASP, Ministério da Economia, que diz assim: a respeito da ética na administração pública, julgue o item a seguir. O agente público não pode desprezar o elemento ético de sua conduta, o que significa que ele deverá decidir somente entre o ilegal e o legal, uma vez que a função pública impede que ele deixe de cumprir os deveres impostos por lei. Galera, isso aqui está errado, tá? Está errado por quê? Porque o servidor público, toda vez que ele toma uma decisão, ele deve tomar uma decisão e verificar se aquilo é legal ou ilegal, se é justo ou injusto, se é conveniente, conveniente ou inconveniente, tá? Se é oportuno ou se é inoportuno. E principalmente, viu, pessoal? Principalmente, tá certo? Principalmente se é honesto ou desonesto. E aí vale lembrar que tudo isso tem que estar também em conformidade com os princípios básicos da administração pública. Logo, portanto, não dá para decidir somente entre o legal e o ilegal, vai além. Ficou claro isso? Então tá bom. Bora continuar. O item aqui está errado, vamos para o próximo. O próximo diz assim, ó: diante de uma situação urgente de escolha que exija do servidor o cumprimento dos deveres fundamentais de rapidez e rendimento, ele deverá optar pela conduta legal, justa e conveniente, podendo desconsiderar o elemento ético a fim de atender com maior efetividade ao interesse público. Logo, isso aqui também está errado, né, pessoal? Por quê? Porque ele não pode jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Beleza? Ele não pode desprezar. Então, logo, está errado esse item. Continuando, bora lá. Nós temos aqui mais uma, vamos lá. Constitui dever fundamental do servidor público abster-se de exercer sua função com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observadas as formalidades legais. Opa, agora sim, isso aqui está correto. Realmente é um dever fundamental do servidor público abster, se isentar de exercer sua função com finalidade estranha, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Nós falamos sobre isso, lembra? Então, ótimo, pessoal. Assim a gente fecha a parte de deveres. Mas vamos dar continuidade na nossa aula, por quê? Porque nesse vídeo nós vamos tratar também das vedações, ou seja, proibições, coisas que o servidor público não pode fazer.
Então, claro que eu quero que você visualize aí comigo para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, ó. Das vedações ao servidor público. Vamos lá. É vedado o servidor fazer uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Ou seja, eu não posso me aproveitar do cargo para tirar vantagem, para ter benefícios, seja para mim, seja para outras pessoas, tá? Inclusive, fazer o uso do cargo para obter vantagem, tudo bem? Também é vedado ao servidor público prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam, tá? Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores, aqui é o seguinte, é quando você coloca em xeque a idoneidade moral, ok? A reputação de uma pessoa. Isso é muito importante, né? Para todos nós, princípios e valores. Então imagina, por exemplo, se eu começo a falar mal de um amigo, de um colega de trabalho, amigo não vai ser, né? Com certeza absoluta. Mas eu começo a falar mal de um colega de trabalho sem ter provas. Entende isso? Então isso vai pegar muito mal para a própria administração pública. Imagina para as pessoas. Então eu não posso, de forma alguma, prejudicar de maneira deliberada a reputação de alguém. Ok? Já o próximo item, ele diz o seguinte, que é vedado. Ah, uma coisa, ó, fica a dica aí. Você está percebendo que eu sempre leio a palavra aqui também é vedado? Mesmo que não esteja aqui escrito, eu estou lendo. Por quê? Porque eu estou na parte das vedações, para não fazer confusão com os deveres. É vedado ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão, tá? Então, eu não posso ser conivente com o erro, ok? Com espírito de solidariedade. O que é isso? Eu sei o que a pessoa está fazendo, o que ela está fazendo é errado perante a administração pública, está cometendo várias infrações e eu fico na minha, com espírito de solidariedade. Ah, não, aquela pessoa precisa do trabalho, ela tem filhos para criar, passou num concurso público. Não tem nada disso. Você tem que denunciar. Lembra que a denúncia é um ato vinculado, certo? Caminhando, vamos lá. O que mais nós temos aqui? Também é vedado usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Aqui é o seguinte, pessoal, imagina que você vai até a administração pública, né, e vira lá para o atendente, consultor, né, um servidor público, e você diz assim para ele, bom dia, tudo bem? Eu quero saber, aí o cara já te corta, tá sem sistema. Não, mas eu só quero saber, aí o cara já te corta de novo, tá sem sistema. Não, mas eu só quero saber, tá sem sistema. Não, calma, deixa eu só perguntar uma coisa. E o cara te corta novamente. Tá sem sistema. Não, eu só quero saber até que horas que funciona isso aqui. Aí o cara vira para você e fala, tá sem sistema. Ou seja, tá parecendo um robô, né? O que ele está fazendo, na verdade? Ele está usando de artifícios, porque tá sem sistema mesmo, para procrastinar, para não fazer o trabalho dele, entendeu? Algo que ele poderia fazer, ele deixa de fazer. Simplesmente assim, porque ele está usando de artifícios. Ficou claro isso? Legal. O próximo item, pessoal, ele diz assim, ó. É vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento de seu mistério, ou seja, para atendimento do seu trabalho. Deixar de utilizar os avanços técnicos. Sabe por que está escrito isso aqui? Porque, infelizmente, lá nessa época, né, nós tínhamos uma situação em que estávamos avançando na tecnologia, lá em meados da década de 90, mas muitos servidores não queriam essa nova tecnologia, não queriam se adaptar, entendeu? Aprender, utilizar computadores, sistemas, preferiam ainda escrever, anotar tudo em fichas padronizadas que os órgãos tinham,
entendeu? Utilizar uma máquina de datilografia. Você fez curso de datilografia? Fez? Eu também. Né? Lembra? A SDFG, que é WURST? Então, pois é. E aí, o que acontece, pessoal? A galera não queria utilizar os avanços técnicos e científicos. Olha só, o legislador teve que colocar isso no Código de Ética, que é vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos. Até porque esses avanços técnicos, essa tecnologia toda, ela vai ser útil. Ela vai ser útil para quê? Para a gente dar mais rapidez, mais dinamismo ao serviço público, não é verdade? Bom, o próximo item é interessante, hein? Olha só, ele diz assim, que é vedado permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões, olha só, ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos, ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Pessoal, é interessante essa aqui, né? Essa aqui está dizendo o que para a gente? Ó, se você permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos ou até mesmo paixões interfiram no trato com o público, no seu dia a dia, no seu trabalho, você estará ferindo o princípio da impessoalidade. Ó, por quê? Veja bem, se eu deixo de atender uma pessoa porque eu tenho antipatia por aquela pessoa, e vamos ser bem sinceros, somos seres humanos e isso acontece, obviamente, às vezes a gente bate o olho na pessoa e já não gosta dela, logo de cara. Mas isso não pode ser uma interferência no seu dia a dia, uma interferência no seu trabalho. Tudo bem? Você pode até se apaixonar no serviço. Quem já se apaixonou no serviço? Fala aí. Coloca aí no comentário. Manda aí a mensagem aí pra mim, tudo bem? Ah, vá, você já se apaixonou, eu também, né? Todos nós, né? De alguma maneira, de alguma forma. Mas isso também não pode ser critério para você tratar as pessoas de maneira diferente. Nós precisamos tratar com impessoalidade, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, um dos principais princípios que nós temos aí, tá bom? Beleza? Então, guarda isso, é importante. Bom, vamos lá, continuando. O que mais nós temos aqui? É vedado também pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Pessoal, você não pode se aproveitar, né, de situações, ok, para solicitar, como está dizendo aqui, provocar, sugerir, receber algo para cumprir a sua missão. Tudo bem? Por quê? Porque isso vai ferir o código de postura, de conduta, de ética, certo? Beira a corrupção aí, sem sombra de dúvidas. Além de ferir outras leis, como, por exemplo, a improbidade administrativa. Então, evidentemente, que nós precisamos ter todo esse cuidado para que tenhamos aí a situação, né, de observar os ditames do Código de Ética, ok? Beleza? Imagina que você atendeu lá a Dona Maria, ela ficou super feliz com o seu atendimento e de maneira, por gratidão, ela fez um bolinho lá para você de fubá. Olha que delícia, hein? Bolo de fubá maravilhoso, feito pela Dona Maria. E a Dona Maria vai levar para você no outro dia, por gratidão mesmo. Cai nisso aqui? Para pensar nessa situação. Olha, vou te dizer que não, tá? Não cai. Ah, por quê, prof? Ué, eu estou recebendo. Não, mas você está recebendo algo, mas que não foi voltado ao cumprimento de sua missão. É por uma gratidão ali da Dona Maria, que fez um bolo de fubá maravilhoso, que só ela sabe fazer, e foi lá levar para você. Tudo bem? É diferente, por exemplo, se eu falar assim para a Dona Maria, ó, Dona Maria, se a senhora fizer um bolinho de fubá daquele jeito, eu consigo aqui adiantar para a senhora a documentação. Aí ferrou. Aí você está ferindo o código de ética, tá certo? Então, fique esperto com isso aí.
nesse sentido voltado à prova, tá bom? Beleza, continuando, o que mais nós temos aqui? Vamos ver. É vedado também alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para providências. Viu, pessoal? É o seguinte, tá? Mas eu vou fazer isso aqui para ajudar o seu João. Não importa. Alterou ou deturpou o documento é conduta ilícita, tá bom? Também é vedado iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Imagina, seu João chega lá na repartição pública para ser atendido às 16 horas e 57 minutos. E a repartição fecha às 17 horas. Você atende até às 17. Aí você vira para o seu João e fala assim: seu João, já era, ó, acabou o nosso horário. 17 horas. Seu João olha para o relógio lá pendurado na parede e fala assim: opa, eu tô vendo ali, sou velho, mas não sou cego não. Tô vendo ali que ainda são 16h57, né? Aí você, não, seu João, não é assim. Seu João, você sabe que a gente utiliza aqui o horário de Brasília, né? Seu João, pois é, eu sei disso. Então, seu João, o que acontece? Lá em Brasília já são 17 horas. A gente tem um delay, tá? De 3 minutos entre Brasília e aqui. Olha só que sacanagem. O que você está fazendo com o seu João? Você está iludindo o seu João. Não pode. Tá bom? Beleza. Pessoal, essas historinhas que eu conto aqui na aula é para ilustrar, para não ficar tão pesada a aula e também para te ajudar a lembrar no dia da prova. Fala a verdade, hein? Vai te ajudar a lembrar no dia da prova, eu tenho certeza absoluta. Ó, mais um item aqui. É vedado desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Então, você não pode desviar um servidor público a interesse particular. Exemplo, uma chefia que pega lá o servidor para pagar as contas particulares, pegar o filho na escola, no colégio. Ou não isso, tá? Não necessariamente isso. Dentro da própria repartição, o chefe ali, a chefia desvia o servidor para outra função que não tem nada a ver com suas atribuições e que não é uma necessidade do órgão, da instituição, em si uma necessidade particular ali do superior. Então isso vai ser uma falta, vai estar fora, né, da conduta ideal e adequada e fere, obviamente, o código de ética, ok? Dando continuidade, bora lá, que mais nós temos aqui para ver? Bom, também é vedado retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Então você não pode retirar nada sem estar legalmente autorizado. Tudo bem? Beleza? Mas professor, eu gostaria de, no final de semana, na sexta-feira, eu retiro lá um relatório, levo para casa e às 8 horas da manhã eu deixo lá na mesa do meu chefe. Errado. Pô, mas eu estou fazendo isso com a melhor das intenções. Errado, porque você precisa estar legalmente autorizado para fazer isso. Ficou claro? Legal. Continuando. É vedado também fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros, né? Aqui também vai ferir o princípio da impessoalidade, parecido com o primeiro que nós observamos. É vedado também apresentar-se embriagado no serviço. E lá, né? Não pode, né, gente? Se embriagar no serviço, tá bom? Pegar lá a sua garrafinha de água mineral, ok? Jogar fora a água e colocar lá um aguardente, certo? E se embriagar no serviço. É vedado. Agora tem uma coisa interessante que fala aqui, ó. É vedado apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Ou fora dele habitualmente. Então também você não pode se embriagar fora do serviço habitualmente. Duas coisas aqui que eu quero que você tome cuidado. Primeiro, aqui não está dizendo que você não pode tomar uma cerveja, tomar um vinho, beber, happy hour com os colegas na sexta-feira. Ele está dizendo que você não pode se embriagar. É diferente, percebe? E ele também está dizendo o seguinte, né? O legislador informa para a gente que essa embriaguez fora do serviço não pode ser habitual. Por exemplo, eu faço isso todas as sextas-feiras. É habitual? Sim ou não? Sim. Eu faço isso toda vez que eu recebo. Eu recebo meu salário, passo lá no boteco do seu Zé e falo, seu Zé, tá aqui meu salário, tudo de pinga.
tá? Me embriaguei completamente. Eu faço isso uma vez por mês, então, quando eu recebo. Posso? Não. Eu vou provavelmente sofrer uma punição por conta disso, ok? É vedado também dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade, a dignidade da pessoa humana, né? Ou seja, fazer algo que é contra a moral, né, pessoal? E é vedado também exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Ou seja, você passa a ser ali um garoto propaganda, né? Só que é um empreendimento de cunho duvidoso, tipo jogos de azar, bingo, cassino, sei lá, jogo do bicho, essas coisas assim. Algum empreendimento de cunho duvidoso e você passa a ser ali o garoto propaganda. Não, jamais. Ok? Então, pessoal, essas são as vedações. Então, já estudamos aqui os deveres nesse vídeo, estudamos também as vedações, proibições, coisas que você não pode fazer, tá certo? Mas vamos dar continuidade, ainda dá tempo de verificar outros assuntos, como, por exemplo, nós vamos tratar aqui das comissões de ética. Olha só o que diz aqui. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. A censura aqui, pessoal, é a pena, é a penalidade cometida, tá certo? Então, quando o servidor público ele comete uma falta, logo ele pode ser punido com a pena chamada pena de censura. Então, veja, só para você entender, de acordo com a informação que nós temos aqui, todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta ou indireta, precisam constituir uma comissão de ética. Essa comissão de ética vai aconselhar, vai sugerir, vai propor, entendeu? Vai dirimir dúvidas sobre a ética, sobre a conduta ideal e adequada, tá certo? Continuando, vamos lá. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, tá? Que a comissão de ética não está lá só para punir o indivíduo. Não, ao contrário. Está lá, na verdade, para instruir. Tá vendo? Instruir e para informar a respeito do que aquele servidor fez ou deixou de fazer e, consequentemente, até ter possíveis promoções por conta do seu bom desempenho e da sua boa conduta. Aliás, a sua boa conduta vai contar também para o seu desempenho, tá bom? Bom, o próximo item aqui, o 12, o 22, perdão, 22 diz assim: a pena... Ah, mas professor, por que pula? Porque às vezes nós temos aí algumas mudanças, tá? Mas esse aqui também não esquenta a cabeça com a numeração, tá? A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. E a sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Então veja, a comissão de ética vai ter um número X, tá? De membros. Esses membros vão verificar se o funcionário lá, ele realmente faltou com a ética e caso eles cheguem a essa conclusão, o funcionário, o servidor, será punido, pena, censura. Essa pena censura fica lá no prontuário do indivíduo. Vai atrapalhar ele em quê? Em eventuais promoções, em cargos de confiança, comissão, essas situações assim. Tudo bem? Beleza? Tem que ser assinado por todos.
e tem que ter tem que estar fundamentada, né? Ou seja, a pena de censura precisa estar fundamentada. É claro que a pessoa terá direito à ampla defesa, ao contraditório, sem sombra de dúvidas, ok? Continuando, vamos lá. Olha só, aqui diz assim: para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado, ainda que sem retribuição financeira. Repare que esse inciso aqui, né, essa informação, ela é bem genérica, ela nos traz um conceito de servidor público. Quem é servidor público perante o Código de Ética? Como ele entende? Ele entende que é qualquer pessoa que presta serviço, seja de maneira direta ou indireta, seja com remuneração ou não, não importa. Trabalhou para a administração pública de alguma maneira, pronto, é servidor público. Eu trabalho na Universidade Federal, beleza, servidor público. Eu trabalho no INSS, servidor público. Eu trabalho como mesário, servidor público. Eu trabalho como jurado, servidor público, entendeu? Eu trabalho como voluntário, não recebo nada, servidor público. Então não importa. Prestou serviço, é entendido como servidor público. Logo, você, como servidor público, nesse conceito genérico, geral, precisa levar em consideração as regras, os procedimentos contidos no Código de Ética, ok? Bom, nós vamos aproveitar e vamos resolver também algumas questões ligadas ao tema. Olha essa questão aqui que caiu no concurso do Ministério da Economia. Um item que são maravilhosos, pessoal, esses itens para fixação, tá bom? Então ele diz assim, cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do disposto do decreto 1171/94. Raul é visto habitualmente embriagado fora do seu horário de expediente, sendo, inclusive, conhecido pelas pessoas mais próximas como pé inchado. Olha, ainda bem que eu coloquei aqui de quem é a questão, né, da Banca Sebrae, porque senão você vai pensar que fui eu que criei esse negócio aqui. E não foi, tá? Olha só, ele é visto habitualmente embriagado, é conhecido como pé inchado, porém cumpre suas atividades, pode dar risada aí, vai, com zelo durante o horário de trabalho. Não se atrasa e tampouco falta ao serviço. Nesse caso, a conduta de Raul não fere a ética do serviço público. Olha só que interessante essa questão. Essa questão está dizendo que ele é pontual, ele é assertivo, ele é rápido, ele tem rendimento no trabalho, porém, ele é visto habitualmente embriagado. Tanto é que é conhecido como pé inchado. Ele fere o Código de Ética, pessoal? Claro que fere o Código de Ética. Por quê? Porque você viu aqui comigo que é vedado apresentar-se, né, no trabalho embriagado ou fora dele habitualmente. E é o caso aqui do Raul. Então, logo, ele fere sim o Código de Ética. Ficou claro isso? Maravilha. Vamos dar continuidade. Tenho mais uma questão aqui, ó. Vamos lá. Também caiu no concurso do Ministério da Economia. Servidor Público Federal em férias publicou uma mensagem em suas redes sociais sobre o comportamento de outro colega de trabalho, de forma ofensiva e antipática. Nessa situação, embora a mensagem não tenha partido do local de trabalho e tenha sido feita fora do horário de serviço, a conduta do servidor fere o Código de Ética Profissional. Certo ou errado? Opa, o item está certo, pessoal. E por que esse item está certo? Porque, veja, é vedado prejudicar deliberadamente a reputação de alguém, seja no exercício da função, seja lá trabalhando no dia a dia, seja de férias, estou fora,
não estou trabalhando, mas ainda assim eu não posso prejudicar a reputação de alguém. Então, logo, fere sim o código de ética. Ficou claro isso? Maravilha. Bora continuar. Porque eu tenho mais uma questão aqui para tratar com vocês. Olha só essa questão. São vedações ao servidor público previstas no Código de Ética, ou seja, expressas, de maneira expressa no Código de Ética do servidor público civil do Poder Executivo Federal, vírgula, exceto. Então veja, nós temos que marcar uma alternativa, pessoal, que não faz parte, olha só, que não faz parte do rol de vedações, não faz parte. Qual o gabarito? Vamos lá. Alternativa A. Alternativa A. Diz assim, desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Opa, isso aqui é vedado. É vedado proceder a práticas religiosas no recinto do serviço. Opa, isso aqui não faz parte das vedações. Pô, professor, mas eu posso chegar lá e fazer práticas religiosas? Ué, tem pessoas, por exemplo, que... as pessoas católicas, por exemplo, quando elas chegam no local de trabalho, normalmente elas fazem o sinal da cruz, né? Em respeito à sua crença, aos seus valores, aos seus princípios. Tem nada demais. Está procedendo a uma prática religiosa. Já tem outras pessoas que fazem uma oração, não tem problema nenhum também, certo? Aquilo não está afetando outras pessoas, também não está atrapalhando o seu trabalho ali, é uma coisa rápida, ok. Agora, toma cuidado, porque lá nos deveres nós estudamos que é dever do servidor abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder, autoridade com finalidade estranha. Agora veja, não é uma vedação, mas se você chega lá e você, ao invés de trabalhar, quer fazer uma missa, quer fazer um culto, né? Quer fazer com que as pessoas aceitem Jesus lá na repartição pública. Aí, meu amigo, isso aí é uma finalidade estranha. O que isso tem a ver com o seu trabalho? Resposta? Nada. Então, logo, você estará infringindo o código de ética, mas no quesito deveres e não no quesito vedações. Então, a gente tem que ficar esperto com isso. Porque, volto a repetir, no código de ética diz assim, é dever seu abster-se, isentar-se de forma absoluta, de forma total, de exercer sua função, poder, autoridade, com finalidade estranha, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Então, entendo eu que cai na parte de deveres e não de vedações. Beleza, vamos continuar. Também, olha só, a alternativa C diz assim, é vedado iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de um atendimento em serviço público? Claro que é vedado. É vedado exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso? Também é vedado. É vedado alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para providências? Também é vedado. Por isso, ficamos com a alternativa B nessa questão. Continuando, próxima questão. Questão caiu no concurso da Fundação Carlos Chagas para INSS, perito médico previdenciário. Vamos ver. Considere duas hipóteses. Fernanda, servidora pública civil do Poder Executivo Federal, tem sido vista embriagada, habitualmente, Fernanda, hein? Em diversos locais públicos, como eventos, festas e reuniões. Maria, o item 2, também servidora pública civil do Poder Executivo Federal, alterou o teor de documentos que deveria encaminhar para providências. Nos termos do decreto 1171/94, ambas as servidoras públicas não se sujeitam às disposições previstas no decreto 1171, que é o Código de Ética. Opa, tá errado. Se sujeitam as duas, né? B. Apenas o fato descrito no item 2 constitui vedação. O fato narrado no item 1 não implica vedação? Errado. Apenas o fato descrito no item 1 constitui vedação ao servidor público, desde que seja efetivo? Também está errado. Ambos os fatos não constituem vedações ao servidor público, embora possam ter implicações em outras searas do direito? Aí sim, o gabarito... Opa, perdão, isso aqui também está errado. Ambos os fatos constituem, né, pessoal? E aqui está falando que
ambos os fatos não constituem. E ambos os fatos constituem vedações de servidor público, aí sim, a alternativa E é o gabarito da nossa questão. Tá certo? Maravilha? Então é isso aí, ficamos com a alternativa E. Pessoal, só quero voltar um pouquinho aqui. Quando a gente estava falando a respeito da comissão de ética, e eu falei para vocês que nós vamos ter um número X de membros, tá? No caso da comissão de ética dos órgãos e das entidades, são 3 membros, tá? Titulares e mais 3 membros suplentes. Mas, professor, por que essa informação não está aqui no decreto? É porque, na verdade, é outro decreto que trata a respeito desse assunto. É o decreto 6.029, tá bom? O decreto 6.029 de 2007, tá certo? Que vai tratar das comissões de ética e assim por diante. Fechou, pessoal? Tudo bem? Então tá bom. Bom, assim, então, eu finalizo essa aula. Espero que ela tenha sido proveitosa, que você tenha entendido a respeito dos deveres, das vedações e também um pouco aí sobre as comissões de ética, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço. A gente se vê, claro, numa próxima oportunidade. Valeu! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, Gabaritando as 7 Lagoas para assistente administrativo. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, o curso completo. Olha só o que você vai ter de vantagem do curso online. Acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. Além disso, teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Material em PDF das aulas, então nós transformamos os slides dos professores em material em PDF, que você pode baixar e utilizar como material de apoio. Além disso, estamos preparando um super bônus, que é o caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar, tá? Milhares de questões, ok? E ficarão à sua disposição, separadas por matéria. Isso vai fazer muita diferença na sua preparação. E olha só, tudo isso, gente, por um valor especial de lançamento de R$ 297 por apenas R$ 147 ou 12 vezes de R$ 14,65. Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, ok? Aí vai ter um botãozinho lá de comprar no meio, é só você clicar nesse botão, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar lá suas dúvidas que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma, tá bom? Valeu, grande abraço. Ó, clica aí, já inicia a sua preparação. Tchau, tchau.